Bom, pessoal, voltamos aqui. Vou dar continuidade. Gente, alguma dúvida? Tá tranquilo? Cadê? Deixa eu só achar o slide que nós paramos. Opa, uma resposta, tudo certo. Muito bem, dona Sônia Mara. Cadê? Aqui. Então, essa primeira definição, gente, é a definição weberiana, certo? O Norberto Bobbio também vai trazer neste livro aqui que eu mostrei antes para vocês, o conceito de política, obviamente. Tá? E ele vai dizer o seguinte: no exercício de compreensão do conceito de política, deve-se considerar que na filosofia política moderna, aquilo que é político não necessariamente coincide com o social, pois, ao longo da história, as outras esferas da vida foram se separando do Estado, a exemplo do poder religioso e do poder econômico. O que ele está dizendo aqui, gente? Que existe uma mudança na forma como a política se dá no mundo clássico, tá? E no mundo moderno. E aí, o que ele considera mundo clássico? Não é só a antiguidade clássica, mas o mundo pré-capitalista, a gente pode colocar. Tá bom? E aí, o mundo moderno, esse mundo capitalista industrial. Certo? Para ele, a filosofia clássica, a filosofia política clássica, perdão, está alicerçada sobre o estudo da estrutura da polis e de suas várias formas históricas ou ideais. O que significa isso, gente? Que aquilo que se entende como polis e como função da política, que é organizar a polis, mudou de um tempo para cá. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, no mundo medieval, nós tínhamos a aliança entre o Estado e a Igreja, certo? O Papa e a Igreja Católica estavam associados aos reis e eles legitimavam o poder dos reis perante a população. Tá? Por quê? Porque eles têm ou tinham o poder ideológico, certo? Poder ideológico legitimando o poder político. Dessa maneira, a política ela misturava-se às questões objetivas da poli, as decisões objetivas com as questões subjetivas, como, por exemplo, o comportamento das pessoas, que a igreja determinava como correto, só exemplificando. Com o passar do tempo, e aí a partir da modernidade, né, a partir da consolidação do capitalismo e dos estados modernos, a igreja ela vai se separando do Estado. Logo, as questões políticas deixam de determinar condições que a igreja ideologicamente propaga. Tá? Vocês lembram que a Igreja Católica já tiveram reforma com o Ferrari, que eu sei. A Igreja Católica ela tinha uma noção do que era o trabalho e do que era o lucro. Tá? E o Estado assimilava isso. É claro que os nobres não praticavam, né, a pobreza voluntária, aquela coisa toda. Mas eles legitimavam, eles apoiavam esta ideia. Quando a igreja se descola do Estado, tá? Aqui, ó, filosofia política pós-clássica caracteriza-se pela contínua tentativa de uma delimitação daquilo que é político, o reino de César, em relação àquilo que não é político, o reino de Deus ou o reino das riquezas. Então, vai ser graças às revoluções burguesas, por exemplo, que uma outra classe social vai ascender a um status de riqueza material, digamos assim, que é a burguesia. Tá? E aí eles não são nobres porque não têm o título, não têm o sangue, porém eles desfrutam de uma condição de vida tal qual os nobres, muitas vezes, ou ainda
é até melhor. E o Estado, esse Estado moderno burguês, ele não vai mais tentar regulamentar isso. Tá? Isso que eu digo são as classes sociais. Então, a política, conforme o mundo vai mudando, a sociedade vai mudando, ela também vai encontrando um nicho próprio. Na Grécia, um outro exemplo, a política regia todos os aspectos da vida, tanto social como religioso. Tá? Pensar a polis era fazer política na ágora era um exercício de fofoca interminável. Tá? Então, falava-se de tudo na ágora da vida de todo mundo, menos, às vezes, daquilo que era necessariamente prático. Tá bom? Tanto que o Sócrates é condenado pelo seu comportamento, isso em algumas declarações. Ok? Hoje a política, ao menos a política democrática nos governos consensuais, não faz mais isso. Tá? A gente vê a política atuando dessa maneira ainda em certos regimes de caráter ditatoriais. Beleza? Agora, Estado, gente. E o Estado, a gente falará mais sobre, só antes de começar, nós falaremos mais sobre a natureza da política em filosofia daqui a algumas aulas, quando a gente estudar Maquiavel, tá? O Maquiavel vai ser considerado o patrono da política moderna e ele vai ser um dos primeiros a romper com essa função da política, digamos assim, tá? De uma questão extremamente comportamental, subjetiva, para uma questão mais prática. Sobre o Estado, nós também falaremos, e aí vocês estão vendo aqui embaixo, ó, Hobbes, Locke e Jean-Jacques Rousseau. Por que é que eles estão aqui? Porque os três pensadores vão, ali no século XVI e XVII, o Rousseau já no século XVIII, vão redigir obras onde eles fundamentam a origem do Estado, para que serve o Estado e como ele surgiu. E aí também é um assunto bem legal, tá? Se alguém quiser se aprofundar já desde cedo, procurem sobre os contratualistas e a ideia de Estado de natureza e do Estado consolidado, tá? De humanidade. O termo Estado, do dicionário Roais, designa um conjunto das instituições que controlam e administram uma nação, país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. Atualmente, o Estado é organizado política, social e juridicamente dentro de um território definido onde, normalmente, a lei máxima é a Constituição. Tá? Então, o Estado ele é composto por um governo, um povo e um território. Tá bom? O Estado também é uma entidade abstrata. O Hobbes Thomas Hobbes vai dizer que o Estado é um homem artificial composto pela força da vontade de todos os homens de um povo. Por isso que a capa do Leviatã, se vocês aproximarem esta imagem aqui, ó, vocês vão ver que esse corpo, que é o Estado, ele é formado por centenas de homenzinhos menores aqui, tá bom? E já explicando, Leviatã é um ser mitológico. Quem assistiu Piratas do Caribe é o Kraken, tá? Um ser mitológico, incomparável em força, que possui o alcance de todos os lugares. Por isso os tentáculos, né? Por isso o polvo, ele tem os vários braços e ele consegue alcançar todos os lugares. Tá bom? Como eu coloquei ali antes, gente, o Estado é composto, né, pela nação,
pelo governo e pelo território. Tá? O que é a nação, gente? A nação é o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculos permanentes de idioma, religião e valores. Nós já tivemos, historicamente, civilizações que formaram uma nação, mas não formaram um povo, mas não formaram um Estado e nem um governo. Tá? Exemplo, a civilização grega. Tá? Eles eram um povo, eles tinham vínculos culturais de idioma, religião, mitos fundadores e valores que eram compartilhados, mas eles nunca foram um único território, nunca foram um Estado. Tá? Tanto que vocês, antes do Alexandre, vocês não conseguem lembrar de nenhum rei da Grécia ou imperador da Grécia, imperador dos gregos. Tá? Por que vocês não conseguem lembrar? Porque nunca existiu. Tal. Certo? Os fenícios, um outro exemplo. Os fenícios também formaram uma nação, formaram uma civilização, um povo, mas não formaram um Estado. Tá? Você tinha as várias cidades fenícias, mas ele não tinha um poder centralizado. Ok? Então, a nação tem a ver com esses vínculos, tá? Com essas raízes. Professor, Oi? desculpa te interromper, mas como o Estado, como ele seria numa ditadura? Oi? Ele, como o Estado funcionaria numa ditadura? Não é o Estado que funciona, Poliana, é o governo, tá? Ah, entendi. Entendeu? O Estado é um ser abstrato, tá? Ele é uma coisa artificial. No caso, vamos comparar, Sim. vamos utilizar o Brasil como exemplo, tá? O que é o Estado brasileiro? É um conjunto de território, povo, instituições e tudo que tem aqui dentro, tá bom? Sim. Como que esse Estado funciona? Depende do seu governo, tá entendendo? Num Ah, tá, entendi. governo democrático, o Estado funciona de uma maneira, ele vai se comportar de uma maneira. Por quê? Porque Então ele sempre vai estar se adaptando ao governo? é como se fosse, você já ouviu o ditado, vão-se os anéis, ficam os dedos, né? O Estado são os dedos, os governos são os anéis, tá? Então, os Entendi, governos, entendi. e não que o Estado vai se adaptando, mas o Estado ele vai sendo dirigido assim ou assado dependendo do governo, tá? E aí o Estado é o conjunto de tudo que você tem dentro dele, as instituições, o povo, as fronteiras, tá? E aí as instituições, nós temos a economia, a religião. Por exemplo, no período absolutista, por exemplo, na formação ali dos Estados modernos, quando um rei se convertia ao protestantismo, geralmente todo o povo se convertia também. Por quê? Porque o Estado era o rei. Lembra, o Estado sou eu? Essa frase, inclusive, não é do Luís XIV, ela vai aparecer antes dele, atribuída a ele. Tá? Só que, com o passar do tempo, Estado e governo foram se descolando um do outro. Então, você tem o Sim. Estado, que é o conjunto de várias coisas, e você tem o governo que rege o Estado. Tá? É o governo que se comporta dependendo da sua vertente democrática ou ditatorial. Tá bom? E aí, Entendi. por que é que eu digo, Obrigada. conseguiu entender, querida? Por que eu digo que gregos, por exemplo, Sim. nunca formaram na antiguidade um Estado? Porque eles não tinham um território delimitado, tá? E eles não tinham um governo que governasse a nação como um todo, tá? Nem os fenícios. Nós hoje temos, por exemplo, um Estado com fronteiras, com uma nação, tá? Mas nessa forma de Estado moderno, os governos eles se alternam e eles podem dar a direção
uma direção ao Estado dependendo das suas visões, das suas vontades, porque eles detêm o poder. Eu vou só levantar um pouquinho para acender a luz aqui, gente, que eu estou ficando escuro. Rapidinho. Mudou quase nada. Tá bom? Entendido, então? Nação é uma coisa, o Estado é uma Entendi, outra entendi. coisa, e o governo é o elemento transitório do Estado. Tá? É um grupo Sim. que momentaneamente ocupa a função de liderar o Estado. E aí liderar o Estado seria o quê? De controlar as suas instituições de maneira a impor uma determinada visão. Tá? E aí tem ali, o governo muda e o Estado continua. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Beleza? Teorias do Estado, então, gente. Além do Hobbes, Locke e Rousseau, nós temos pensadores mais modernos, mais contemporâneos, que vão elaborar explicações sobre o Estado. A diferença entre esses três aqui, que eu escolhi para a gente discutir Estado hoje, e os três contratualistas, é que os anteriores, os contratualistas, eles estudam a origem do Estado e o porquê do Estado. Max Weber, Karl Marx e Norberto Bobbio, eles discutem o que o Estado é, o que ele faz, a sua função. Tá? Para o Max Weber, como a gente já viu isso antes, o Estado é a instituição social que dispõe do monopólio do uso coercitivo da força. Tá? E o uso da força está na forma de polícia, de impostos, de multas. Tá? Você tem, então, a coerção e, num segundo momento, a violência. Tá? Isso não é uma coisa que é inédita, tá bom, gente? O próprio Maquiavel, lá no século XVI, ele já diz, e aí ele não fala do Estado, né? Porque o Maquiavel é um absolutista. Ele, inclusive, defende o poder centralizado nas mãos do rei, do príncipe, e ele diz que o príncipe tem o direito, se necessário, de utilizar a força para atingir um objetivo. Tá bom? O Max Weber ele vai fazer uma outra leitura de um Estado moderno já em outro momento. Para o Karl Marx, o Estado é uma instituição que interfere na luta de classes e geralmente se põe ao lado das classes dominantes. Essa definição do Marx é interessante porque a luta de classes, segundo a rica teoria marxiana, a luta de classes é o motor da história. Ou seja, é a partir da luta de classes que a sociedade se transforma e, segundo ele, de certa maneira, evolui. Ela vai para frente. Tá? Então, quando você tem, na Roma Antiga, patrícios e plebeus, e você tem as revoltas plebeias, a primeira greve da história, é uma greve dos plebeus em Roma, que param simplesmente de fazer o que eles... as obrigações, e eles vão para um outro lugar lá e ameaçam fundar uma outra cidade. Os patrícios, ou seja, os nobres de Roma, eles entram em pânico, porque eles... você tinha os plebeus fazendo a movimentação de todos os aspectos da cidade. Inclusive, os plebeus possuíam um pelotão, vou dizer assim, importante no exército. Tá? Os plebeus eram aqueles que o exército mandava na frente para causar confusão lá e matar o que eles conseguissem, para depois ir às legiões. Tá? Então, quando os plebeus se revoltam, o que o Estado, o governo, melhor, utilizando a sua força dentro do Estado, vai fazer? Vai aprovar leis, tá, que beneficiavam os plebeus. Quando você tem
por exemplo, as revoltas camponesas no século XIV, tá? O Estado, na figura dos monarcas, vai diminuir os impostos, tá? Luta de classes. Quando você tem a Revolução Burguesa, a partir do século XVIII, XVII, XVIII, o Estado, na figura do rei absolutista, também se transforma. Tá? E aí, o que é que o Marx fala, gente? Que o grande objetivo da ideologia e da alienação é amenizar, anestesiar a luta de classes. Tá? E como que isso é feito? Manipulando, deixando nebulosa a visão da classe explorada da própria exploração. Tá? Não sei se essa frase não ficou tão boa, mas o Marx está dizendo mais ou menos isso. O Estado ele é utilizado pela classe dominante, tá? Que tem o poder sobre ele, para evitar que os trabalhadores, ou seja, a classe dominada, perceba o quanto está sendo explorada. Tá? E aí o Estado vai utilizar das suas instituições, de todo o seu aparato de poder, para tentar anestesiar a luta de classes, interferindo e fazendo com que os explorados não percebam a exploração. Tá? E aí a gente tem como exemplo a ideologia, né? A própria a religião, o poder da comunicação, tá? Que são todos instrumentos do Estado, muitas vezes nas mãos da classe dominante, que são utilizados para evitar a luta de classes, ok? Um exemplo interessante, gente, é o salazarismo em Portugal. Tá? O Salazar, quando vai ao poder na década de 30, ele assume o poder, tá? E ele vai ficar até a década de 70 no governo português. E o que é que ele vai fazer? Para evitar a luta de classes, o Salazar ele não vai industrializar Portugal. Ele vai investir na economia agrícola, ele vai investir muito nos latifundiários e vai deixar Portugal ruralizado. Tá? Por quê? Aonde que acontece a luta de classe? Onde que ela começa? Dentro da classe operária, na sua grande maioria. Se você não tem indústria, você não tem operariado, logo você não tem luta de classes. Tá? Isso vai ser um projeto de governo dentro do Estado português ao longo de toda a ditadura salazarista, e quando ela termina, Portugal é o país menos industrializado da Europa. E aí nós teremos as décadas de 80, 90 e a início da década de 2000, que Portugal vai ficar correndo atrás nesse processo de industrialização. Hoje eles já conseguiram se equiparar, vamos dizer assim. Bom, para o Norberto Bobbio, o Estado é uma organização social complexa que se baseia na afirmação do princípio da territorialidade, da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Essa definição do Bobbio, ela é muito mais próxima ao nosso mundo atual do que a dos outros dois. Tá? Por quê? Porque olhem ali, ó, progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Tá? O que é isso, gente? É basicamente aquilo que as nossas democracias atuais elas buscam. Tá? Princípio da territorialidade, então tem toda a questão do mundo globalizado, tá? Também, porque o Norberto Bobbio ele começa a escrever, a realizar os seus estudos, ele é de 1902, tá? Por volta da década de 20, década de 30. Então, ele vai vivenciar todas as questões ali referentes à Segunda Guerra Mundial, tá? A crise de 29, e ele vai
ser um pensador que tem um olhar, digamos assim, muito mais próximo da política moderna a nós do que o Weber e o Marx, sendo que também os outros ali não são tão defasados assim, né? Segundo Weber, né, o poder do Estado é a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda resistência. Tá? O Maquiavel já falava isso. Se o príncipe deixar uma revolta acontecer e ele não tiver o poder da força para suprimir essa revolta, ele perde o poder. O príncipe acabou. Tá? Hoje, tá, nós temos na Constituição o poder, o instrumento máximo de poder do Estado. Tá? Hoje também nós vivenciamos uma coisa chamada Estado de Direito, tá? Ninguém acima da lei, e é a Constituição que garante isso, certo? Lei para todos, a isonomia. Aqui, ó, falei, nem tinha visto, estava aqui. Acordos internacionais, soberania do Estado, são práticas políticas que os Estados vão passar a utilizar no mundo capitalista. Tá bom? Lembra do Tratado sobre a Tolerância? Então, esses acordos internacionais que são adjetivos políticos para garantir a soberania do Estado sem a necessidade do confronto, sem a necessidade da guerra. Tá bom? E aí nós temos Mercosul, por exemplo, os acordos da União Europeia, que são situações que promovem uma interação internacional, porém defendem a soberania. Deixa eu ver aqui. Definições sobre o Estado, tá bom, gente? Soberania é a posse de poder supremo dentro de fronteiras claramente definidas. Tá? Estados tradicionais, como o Egito, por exemplo, não tinham fronteiras claras. Tá? E aí, estados tradicionais, esses estados que existem há muito tempo, né? O Egito começa como uma civilização que não tem um território delimitado. Os limites territoriais do Egito vão sendo construídos ao longo do século XX, tá? Porque o Egito ele vai ser governado pelo Império Romano, depois ele vai ser governado um protetorado britânico, tá? E somente no século XX que nós temos ali a formação daquelas fronteiras. Os próprios países, todos os países africanos, de maneira geral, sofreram com este problema, digamos assim, tardio da delimitação das fronteiras. Então, para você ter soberania, você precisa de uma fronteira definida. O caso da Palestina hoje é um caso grave, né, da falta de soberania, porque eles brigam por um território que o Israel vai tomando cada vez mais e não está ainda claramente definido. Tá bom? Aqui no Brasil, os povos indígenas, tá? Eles estão vivenciando um problema de soberania com relação às suas fronteiras, tá? Porque elas estão sendo constantemente invadidas, ultrapassadas. Cidadania. As pessoas que fazem parte de um sistema político possuem direitos. Nos estados tradicionais, apenas as classes dominantes tinham a sensação de pertencer a uma comunidade política. Não preciso explicar de novo para vocês, né? Período medieval e antigo, tá? Onde a cidadania era privilégio de uma elite que era muito pequena numericamente. Hoje nós temos, vou falar de Brasil, uma cidadania plena, ao menos no papel. Tá? A Constituição Federal garante a todos os brasileiros, nascidos ou como que você, naturalizados, uma série de direitos, além, claro, dos deveres. Tá bom? Só que a cidadania ela é plena no papel, porém ela é limitada na realidade. Tá?
o direito de ir e vir, por exemplo, de um homem, ele é diferente de uma mulher. Se eu quiser sair à noite e dar uma volta no centro de Joinville, eu vou fazer isso com muito menos medo do que vocês, meninas, concordam? Tá? Por quê? Porque tem toda uma série de coisas relativa à violência onde a segurança ela não é garantida a todos da mesma maneira. Uma abordagem policial em um branco e uma pessoa negra, ela é diferente. Então, nós temos uma cidadania plena no papel, porém nós temos uma ilusão de cidadania na realidade. E cidadania não é, o exercício da cidadania não é apenas o momento do voto, tá, gente? Que é o exemplo mais impactante, obviamente, mas o exercício da cidadania é você cumprir os seus deveres também, né? Zelar pelo meio ambiente, pelo patrimônio público, isso tudo faz parte da cidadania. E esta cidadania ela foi sendo conquistada. Na Grécia era 0,3% da população, no Brasil hoje abrange teoricamente 100%, certo? Nacionalismo. Sentimento de pertencer a uma única comunidade política representada no conjunto de símbolos e convicções. As pessoas sempre sentiram algum tipo de identidade com grupos sociais, família, o vilarejo, comunidade religiosa. O sentimento de pertencer a uma pátria, ou seja, o nacionalismo, surgiu apenas com o surgimento do Estado moderno. Tá? Aí vocês lembram da Guerra dos 100 Anos, né? É uma guerra que começa contra o exército do rei Pedro, contra o exército do rei João, e termina como uma guerra entre França e Inglaterra. Ok? Existe uma diferença, gente, entre o sentimento de patriotismo e uma definição de nacionalismo que vai sendo modificada ao longo do tempo. Patriotismo é o culto, vamos dizer assim, aos símbolos da pátria, o culto à bandeira, aí tem o hino à bandeira. Tá? O nacionalismo é um sentimento também patriótico, porém, o sentimento nacionalista, ele coloca a ideia de que a sua nação, a sua pátria, ela tem que estar acima das demais a qualquer custo. Brasil acima de tudo. Tá? Seria o quê? Tem um acordo comercial que os Estados Unidos querem firmar com o Brasil, só que esse acordo favorece os Estados Unidos. Então, não assino. Eu quero um acordo somente se o favorecido for o Brasil, ou o mais favorecido. Um exemplo disso aconteceu agora durante a pandemia. Vocês lembram que num determinado momento, onde os equipamentos, respiradores, máscaras, né, tudo que vinha da China, foram desviados da França para os Estados Unidos, da Alemanha para os Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos. Por que aconteceu isso, gente? Porque o governo norte-americano foi lá e impôs condições para que esses aviões fossem desviados, utilizando-se do poder político e do poder econômico. Tá? E aí, ao invés dos respiradores e máscaras virem para cá, foi para os Estados Unidos. O Trump pensou, digamos assim, de uma maneira coletiva? Não, ele pensou, se dane-se os brasileiros, né? Eu quero que os Estados Unidos recebam essa proteção, tá bom? Então, o nacionalismo, e aí tem muitas obras que responsabilizam o nacionalismo por todos os conflitos, tá? Principalmente da modernidade, e ele tem essa nuance negativa, digamos assim, tá? Patriota é uma coisa, nacionalista é outra. Sistemas de governo, gente. Já estamos chegando ao fim, tá bom? Diferentes sistemas que dependem da forma com que o poder executivo e o legislativo dialogam entre si, certo? O Montesquieu vai estabelecer a teoria dos três poderes, certo? Nós temos, então, um poder judiciário, um legislativo e um executivo. Dependendo de como eles se organizam, nós temos sistemas diferentes de governo. Tá?
O que é uma ditadura, gente? A ditadura é uma forma de governo onde o poder executivo está acima do legislativo e do judiciário. Se ele está acima, ele exerce controle de cima para baixo. Tá? Uma democracia é quando os três poderes estão equiparados. Tá? E aí um fiscaliza o outro, para que não haja nenhum tipo de deturpação da Constituição. Ok? Mesmo dentro de os sistemas democráticos, nós podemos ter, da forma como os poderes dialogam, outros tipos de sistema, tá? Ou subsistemas, digamos assim. E aí a gente tem o presidencialismo, tá? A autonomia entre os poderes, sendo o presidente o chefe do Estado e de governo. O parlamentarismo, tá? Que tem também uma interdependência, só que o chefe do legislativo, ele não é o chefe do governo, ele é o chefe do Estado. E o chefe do governo é o poder legislativo. Vocês já vão entender isso, tá? Vamos imaginar a Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. A Rainha Elizabeth é a chefe de Estado. O que é que ela faz? Ela representa o país nos eventos internacionais. Tá? Tem alguma coisa aqui no Brasil, com os chefes de todos os estados, vem a Rainha Elizabeth. Agora não vem mais, que tá velhinha, tadinha, né? O cara do Covid lá, esqueci o nome dele, é o primeiro-ministro. Ele vem do poder legislativo e ele é o chefe de governo. Tá? É ele que toma as decisões, que são votadas, obviamente, para as coisas práticas dentro do Estado inglês. O parlamentarismo, tá? Ele também funciona da seguinte maneira. É como se hoje o Dudeler, né, seria o chefe de Estado, ele representa Santa Catarina, Joinville, e alguém ali dentro da Câmara de Vereadores exercesse o papel de prefeito. Tá? Chefe de Estado, chefe de governo. Entendido? Tinha outra coisa que eu ia falar sobre isso. Um outro exemplo mais simples. Imagine a família tradicional brasileira lá do início do século XX, século XIX. Você tem o pai que sai de casa para trabalhar, né, para trazer o sustento, para representar a família. Ele é o chefe de Estado. Tá? E você tem a mãe que organiza o lar, que faz as coisas dentro da casa, é a chefe de governo. Tá bom? Ficou claro, né, gente? Modelos de Estado. Então, nós temos o Estado absolutista, que vocês já sabem muito bem o que é o Estado liberal, tá? Inspirado na Revolução Francesa e nos ideais. O Estado socialista, que é o primeiro modelo a rejeitar o Estado liberal. Tá? O Estado socialista vem, o socialismo, como uma alternativa ao liberalismo, principalmente industrial, extremamente exploratório. Tá? O Estado fascista, que é fruto de um pensamento antiliberal e anticomunista. Tá? O nazismo e o fascismo, eles são antiliberais e antissocialistas. Por que antiliberal, gente? Porque o liberalismo ele pressupõe pluralidade de pensamento e pluralidade de partidos. E o fascismo e o nazismo, não. Eles pressupõem o quê? Um Estado centralizado sem essa pluralidade. Então, eles são antiliberais. E por que eles são antissocialistas? Porque eles pregam a manutenção da propriedade privada dos meios de produção. Tá? Gente, o nosso tempo está caindo. Vocês querem abrir uma outra reunião ou a gente continua na semana que vem? Rapidinho, menos de um minuto. Vai, pessoal. 5h15. Continuamos na semana que vem, então, beleza? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Vou desaparecer em qualquer segundo.